Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Bom dia, meus irmãos. Devocional dessa manhã na igreja, manhã de sexta-feira. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Eu gostaria de deixar um texto que tem falado ao meu coração nessa manhã, principalmente de meditação, de oração pela sua vida. O livro ou a carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você já deve ter passado por situações em que você precisou de alguém, seja uma causa na justiça, por exemplo, que você tem que ter um profissional, tem que ter alguém que conheça, que possa interceder a seu favor em uma situação. Talvez você tenha precisado de um amigo, de um conhecido, alguém que te ajudou, alguém que estendeu a mão. Isso é necessário, precisamos em alguns momentos da nossa vida desse apoio, dessa ajuda. É normal que a gente passe por isso. Mas quando a gente se refere a Jesus Cristo, o que é afinal de contas que Jesus faz agora? Nós muitas vezes vemos pessoas recorrendo a Jesus de uma forma apenas utilitarista. Eu preciso de um emprego, eu recorro a Jesus. Eu tenho uma dívida que eu preciso pagar, eu recorro a Jesus. Apenas procurando Jesus em momentos pontuais. Mas a palavra de Deus é pródiga, ela tem muitos textos mostrando uma face do ministério de Jesus tão importante, que é interceder. Diante do Pai, hoje Jesus intercede pela sua vida. Eu escolhi esse texto de Hebreus aqui, que fala sobre o sacerdócio de Jesus, o ministério de intercessão de Cristo, mas existem outros textos, e existe um texto muito bonito que Jesus fala ao apóstolo Pedro o seguinte, antecipando as lutas, as aflições, Satanás iria ali, Jesus usa a expressão, ser andar como trigo, malhar como trigo, moer como um trigo a vida de Pedro, na intenção que Pedro abandonasse a fé. E Jesus diz: mas eu rogo por vocês, eu intercedo por você, eu oro por você. E tem outros textos, eu lembro de Romanos 8, que diz que Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Na verdade, isso tem várias implicações, vários ensinos. Fala sobre o ministério eterno de Jesus como sacerdote, fala sobre o fato de Jesus não nos abandonar em momento algum, fala sobre principalmente a perseverança do crente, porque esse momento de intercessão de Jesus como advogado diante de Deus
muito por conta da acusação de Satanás. Satanás, significando o acusador, constantemente acusando a sua vida. Jesus intercedendo por nós como advogado, garantindo com isso a nossa salvação e vida eterna. Romanos também, Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. João, numa das suas cartas, ele vai falar sobre isso: filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. São todas essas implicações. E qual deve ser o resultado para a sua vida? Saber que nós temos diante de Deus Jesus Cristo vivo, Eis aí uma outra implicação, inclusive: Jesus Cristo está vivo, não é apenas uma figura na parede. Qual é o resultado disso para o nosso coração? Paz, confiança. Nós temos facilidade então para demonstrar confiança quando em algum aspecto legal da nossa vida, alguma causa na justiça, a gente precisa confiar num advogado, em alguém que conhece mais de leis. É natural do nosso coração isso. Lógico, que isso nem se compara com a dimensão espiritual da intercessão de Cristo por nós, mas apenas para compreender que em um determinado momento nós confiamos em alguém que sabe mais do que a gente. Então, por que o nosso coração não se encher de paz e de esperança, sabendo que temos Jesus Cristo constantemente intercedendo por nós, sabendo todas as nossas dificuldades, conhecendo o seu coração, te conhecendo pelo seu nome, a situação que você vive? Por que não encher o nosso coração de paz, confiança e esperança, sabendo que Jesus Cristo Todo-Poderoso, aquele que o Pai deu poder tanto no céu quanto na terra, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, intercede pelas nossas vidas diante de Deus, está em oração por nós. Jesus Cristo intercedeu por seus discípulos na oração sacerdotal, mas também por todos aqueles que viriam a crer nele. Que maravilha quando nós não temos mais palavras para nos achegarmos diante de Deus, tamanha é a nossa preocupação, aflição e tribulação, Jesus Cristo intercede por nós. Que alegria saber que apesar de sermos falhos, fracos, pecadores, muitas vezes caímos, erramos, e no entanto temos diante de Deus Jesus Cristo sempre, constantemente a interceder por nós. Momentos aflitivos, momentos atribulados, momentos de preocupação. Que bom saber que Jesus Cristo conhece você, sabe o que você está passando, e com toda a autoridade que tem, como Redentor, como aquele que morreu no nosso lugar, conhecendo as nossas dores, morreu inocente, sem pecado, ele ora, ele intercede, ele diante do Pai pede por nós. Se é isso que você passa, se é isso que você enfrenta, se são as lutas, são as dificuldades, são as tentações, são as preocupações, é a ausência da palavra, a ausência de forças para orar, descanse nessa verdade. Jesus Cristo está sempre a interceder por nós. Deus continua sendo bom. Deus te abençoe, Deus guarde o seu coração, cuide da sua saúde, do seu trabalho, da sua família, e que principalmente você tenha paz nessa verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, está sempre orando em nosso favor e intercedendo por nós. Deus abençoe a sua vida. Grande abraço para todos.